Se as decisões que tomamos hoje afetam o nosso futuro, e tomamos cerca de 59 decisões por dia para o psicólogo Fred Lutyens e 200 para Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia de 2002, ao invés de estudarmos as tendências para 2025, vamos entender as decisões de 2024. Na advocacia e na vida, o futuro a gente constrói, parte 1. Gesto de gestão. Olá, bem-vindo, bem-vinda a esta edição de número 96. Sim, é o finalzinho já da 4ª temporada do nosso Gesto de Gestão. Aliás, já quero adiantar que sim, o contrato já está renovado. Ano que vem teremos a 5ª temporada do Gesto de Gestão. Tá tudo certo. Então é isso. André, tudo bem? Tudo bem, Lupe. Tudo bem, Dani? Dani, Serafina, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Antes da gente entrar, porque hoje eu tenho que economizar a conversa aqui, eu quero só saber o seguinte: das 59 decisões por dia, um libriano consegue resolver quantas? Nossa, menor ideia. Vamos seguir? Vamos, mas os nossos ouvintes podem responder. Podem responder. Alguns vão responder bravos, mas vamos lá. Bom, o André preparou uma surpresa aqui pra gente, né? Pros 2 últimos programas do ano. Liberou verba, apesar dele... Mas é claro que ele liberou porque ele cortou de outros lugares. E trouxemos convidados, é isso, Daniele Serafino? Que maravilha, temos convidados, estamos felizes da vida. Não, inclusive estamos ouvindo aqui de fundo Roberto Carlos, ó. Especial de Natal, né, Lupe? Claro, aguardar. Desde janeiro nós estamos falando desse especial. Desde janeiro. Chegou a hora. E que tem os duetos, tem os convidados, é isso, né? Estamos aqui, eu tô super feliz que a gente tem convidados. Hoje estamos aqui no nosso programa no especial de final de ano, né? Do Gesto de Gestão e do Gesto de Inovação. E eu tô aqui com 2 queridíssimos profissionais que a gente admira muito, que a gente acompanha a trajetória, que a gente admira a conduta como advogados, como gestores. Disseram que são nossos ouvintes, né? Nós vamos fazer chamada oral aqui, André, pra ver se são ouvintes mesmo? No programa 43, estamos no minuto 2. Quiz. Eu fiz essa. No minuto 7. Vamos testar, mas enfim, são nossos ouvintes, mas acima de tudo são nossos colegas, amigos queridos. Então eu quero dar aqui as boas-vindas a Andressa Barros, advogada e CEO do escritório Fragata e Antunes Advogados. Muito obrigada, é uma delícia estar aqui hoje com vocês. Muito feliz e honrada com esse convite. Espero que a gente tenha uma tarde incrível. Bem-vinda, Andressa. E também agora bem-vinda ao Bruno Feinstein, advogado e CEO do escritório Maris de Oliveira e Siqueira Campos Advogados. Bem-vindo, Bruno. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Eu sou realmente um ouvinte do programa, admirador do trabalho de vocês. Então, estar aqui com vocês hoje, para mim, é um motivo de muita alegria. Espero poder contribuir. Uau, boa. Bom, gente, obrigado por estarem aqui nesta tarde. A gente tá gravando hoje, aqui já, você tá ouvindo esse podcast, se você já ouviu de cara, você tá ouvindo no dia 11 de dezembro. Se não, tá ouvindo um pouquinho depois. Quem sabe não tá ouvindo à tarde também, não é? É isso aí. Agora, André, posso fazer um pedido? Por favor. Depois de 94 episódios, eu posso fazer a primeira pergunta? Toda sua. Yes! Olha, é o seguinte, né? A gestão de escritórios de advocacia, eu sinceramente tenho aquela dúvida depois desses 94 episódios e tal. É possível conciliar a tarefa de administrador, o escritório e advogar ao mesmo tempo? Olha, acho que a gente tinha que falar primeiro sobre esse conceito de advogar, né? Porque eu acho que é super possível, mas existem hoje muitas maneiras de se fazer a advocacia, né? No nosso caso, em especial, o Fragata e Antunes é um escritório de 77 anos de história. Nós temos 120 mil processos e 400 pessoas. É inevitável que a gente realmente precise conhecer da administração, isso é imprescindível, mas o conhecimento da advocacia é necessário. Óbvio que a produção de uma peça específica, ela é mais eventual, em casos mais estratégicos, né? No meu caso em especial. Mas a advocacia para o contencioso, ela também é sobre a definição de estratégias. Ela é sobre um olhar para o todo, né? Os insights que a gente consegue extrair de acordo com o perfil de cada cliente. Então, para mim é super possível, porque se a gente realmente não conseguisse conectar, né, o racional da advocacia de forma ampla nesse sentido,
com a administração, acho que a gente não consegue dar conta dessa lógica jurídica e dessa logística toda que no nosso caso também é muito necessária. E aí, Bruno? Eu acho que é difícil, né? Mas eu acho que é sim possível e eu diria até necessário, né? No meu caso, o escritório não tem o tamanho do Fragata, né? Nós estamos lá em 40 advogados e 80 seres humanos. Então, uma estrutura menos complexa, né? Então, é mais viável também se dedicar um pouco mais à advocacia. Mas, antes de eu assumir o cargo de gestão, eu conversei com muitos outros tributaristas que foram CEOs de escritório. Todos eles disseram para mim, olha, pode continuar advogando, é importante, porque é importante você ter o ritmo, né? Se você ficar só dedicado à administração, você pode perder um pouco do ritmo. Então eu recebi esse conselho, né, de outras pessoas que ocuparam esses cargos ou ainda ocupam, e eu acho que tem um outro ponto importante, de tudo que eu tenho aprendido e estudado sobre gestão, que é o fato de que liderar outros advogados requer também que os outros advogados te admirem, né? Te respeitem, etc. E exercendo a advocacia, eu acho que isso fica mais concreto, né? Mais viável. Então, eu acho que é possível, difícil, mas necessário. Vendo as respostas de vocês, né, ir para qualquer um dos dois ou para os dois, vocês pensando assim na gestão, isso vocês sentem que é uma necessidade mais atual do modelo de escritório de vocês, ou vocês acham que ela sempre existiu, ou antigamente era mais focado na parte técnica mesmo, e a necessidade de olhar para a gestão, fazer gestão, é algo da advocacia um pouco mais recente, dos desafios que a gente tem enfrentado mais recentemente? Eu acho que os escritórios mudaram muito, né? Os escritórios eram familiares. Os escritórios hoje, se alguém ainda não entendeu, que são grandes empresas, né? A gente ficou pelo caminho. O escritório é uma empresa, tem uma estrutura, né? E toda essa estrutura ela precisa ser estudada, pensada. Quando o Bruno bem colocou aqui sobre liderança, é diferente, né? Quando o escritório era centrado na placa, né? Apenas nos nomes que estão na placa, a realidade era uma. Agora, quem faz a história, quem faz o escritório, além dos, né, fundadores, obviamente, né, que construíram, iniciaram, deram ali o pontapé, são todos os que estão ali dentro do escritório, os colaboradores, todos os advogados. E eu digo mais mesmo, todos aqueles que participam do processo, né, não só os advogados. Então, nós hoje temos realidades muito diferentes, multidisciplinares dentro da própria estrutura do escritório, né? E isso precisa ser entendido porque é uma estrutura empresarial, é o que eu vejo. Então, acho que é uma transformação com o tempo também, de fato. Eu diria que sempre foi necessário, né? Eu acho que não havia essa atenção e talvez houvesse menos impacto, né? Por estruturas serem menos complexas, menores, mais focadas no próprio dono do escritório, nos escritórios familiares, mas sempre foi, né? Nunca foi ruim gerir o escritório. Agora, na situação que nós estamos hoje, na realidade de hoje, uma sociedade em transformação, uma realidade muito complexa, o desenvolvimento mesmo dos escritórios, das organizações, etc., demandam muito mais esse trabalho de gestão. Então sempre foi necessário, mas hoje em dia muito mais. Bacana. Andressa, Bruno, o André e a Daniele sempre trouxeram alguns episódios atrás aquela questão de hoje a gente está com praticamente não, né? Trabalhando junto com todas as gerações, né? A gente até descobriu que nós somos baby boomers, estamos na linha ali, né, André? Mas enfim, estamos ali com todas as gerações e convivendo, né, nesse mesmo ambiente, em escritórios de advocacia, com todas essas questões geracionais. Isso me faz pensar que como administradores das bancas, vocês dois enfrentam aí uma série de questões que vão desde a pressão para uma aceleração na progressão de carreira, né, para os mais jovens no caso, até a proximidade da aposentadoria para os mais velhos, passando aí pelas frustrações, excitações e questionamentos típicos da trajetória profissional. Não sei se é a pergunta de $1 milhão, mas como é isso? É muito interessante esse ponto,
no escritório em especial. Nós no escritório temos pessoas de 20 e poucos anos e a 74 anos. E nós lidamos com esse grupo. Mas a gente identificou aí um mar de oportunidades interessantes, né? Óbvio que há expectativas muito diversas. A gente precisa também se desafiar, colocar todo mundo no jogo, porque a gente precisa se comunicar, né? A comunicação mudou, então isso já é um grande desafio, né? Entender as expectativas de cada um, mas sobretudo o que a gente encontrou foi uma possibilidade de aproveitar esse conhecimento dos mais novos para os mais velhos e dos mais velhos para os mais novos. É um exercício que a gente provoca no escritório, alguns encontros. A gente iniciou um procedimento de mentoria muito legal para colocar aqueles que são mais jovens para trocar, né, com aqueles que têm mais idade, mas não necessariamente são os mais, vamos dizer assim, mais velhos da turma, né? Porque há aqueles que recepcionam, por exemplo, mais tecnologia mais rapidamente e os que têm muito mais dificuldade de fazer. É um exemplo simples, mas não quer dizer que seja o mais jovem que tenha mais facilidade ou o mais velho que tenha mais dificuldade, não necessariamente. E as experiências técnicas também. É muito interessante que a gente continue esse processo de construir referências, né? Porque em tempos de home office, por exemplo, esse é um dos maiores desafios que nós temos, né? As pessoas têm falado muito de transferência de cultura, mas nós temos observado muito essa questão da referência mesmo, do visual, da experiência, né? De você estar perto de um advogado e saber como é que é ser um advogado na sua forma, né? Há estagiários que iniciaram no processo no escritório no período da pandemia, que só foram conhecer o escritório um ano depois, né? Conhecer a estrutura do escritório. Eles saem dos bancos da faculdade, né, dos períodos iniciais ali ainda mais, né, e vão direto para um universo totalmente virtual. O que é ser advogado? Você espera que ele entre com a câmera aberta e que não tenha, sei lá, um fundo esquisito na tela? Se a gente não pontuou isso para ele, não explicou isso para ele claramente. Então, esse é um exercício que a gente tem aproveitado para fazer. Eu acho que isso é muito, muito presente lá no escritório. Eu mesmo, antes de assumir cargo de gestão, eu buscava sempre dizer para clientes, assim, para quem estiver interessado, que uma das maiores virtudes do nosso escritório era misturar a experiência dos mais velhos e a energia dos mais novos, né? Então eu vendia isso, falava assim, o nosso escritório tem este diferencial, tem a experiência do fundador que está lá até hoje, 84 anos, vai lá no escritório, participa das reuniões, e a energia dos mais jovens, né? Então é isso, a gente tem que lidar com isso e obviamente tem que ter empatia, tem que respeitar o momento de cada um. Eu procuro sempre ouvir tudo que todos têm a se manifestar sobre os temas e etc. Mas eu acho que lá isso funciona de forma harmônica. Eu vejo assim um enorme respeito de todas as partes das gerações. A gente não vê muito lá um problema de conflito de gerações. Então, mesmo os mais jovens, eles admiram, respeitam os mais experientes, e os mais experientes são super abertos em relação às novidades, aos novos comportamentos. Eu diria que mesmo que não concordem, os fundadores, eles aturam, vamos dizer, o comportamento das gerações posteriores. Então a gente tem presente lá pessoas de 20 anos de idade, estagiários, e o fundador com 84, né? Então, um dos fundadores, né? E, então, é uma coisa com a qual a gente tem que lidar e tem como extrair qualidade disso, tem virtude nisso, né? Que é justamente misturar a energia dos mais jovens com a experiência dos mais velhos. No nosso caso, da advocacia, é uma carreira longeva, né? Às vezes a gente vê um certo pesar de um advogado que tem muito a contribuir ainda aos 70 anos, ter que compulsoriamente sair do escritório. Eu não sou contra essa regra, porque as organizações têm lá as suas razões para que seja dessa forma. Mas
preservar também a experiência dos mais velhos junto com a energia dos mais jovens é uma coisa muito interessante. Então, lá, esse é um problema que a gente ouve muito falar, que existe, né, o conflito das gerações, mas lá a gente tem lidado bem com isso. Eu queria ouvir o André e a Dani também sobre isso, mas sabe o que eu tô adorando? As questões que vocês trazem aqui pra mesa nas nossas discussões, e agora a gente ouvindo do outro lado, né? Na prática, como é que tem sido isso? Era a ideia, viu? Era a ideia. A ideia do final do ano é essa. Essa minha ideia foi fantástica, fala aí. Essa é a ideia da retrospectiva. Eu tô adorando do isso. especial. Eu só queria pontuar que na questão das duas respostas, que eu acho que tem aí um papel da gestão. Eu acho que a gente não pode menosprezar. Mesmo que seja absolutamente natural nos escritórios, e nos dois exemplos que foram trazidos aqui, parece ser natural, se não for nos escritórios dos nossos ouvintes, é papel da gestão. Então, eu acho que essa é uma questão que o gesto de gestão e o gesto de inovação tentam trazer sempre. Às vezes não vai ser natural, às vezes vai ter crise geracional, e é papel da gestão promover essa integração. E para isso existem instrumentos de gestão. E é por isso que nós temos dois dos mais respeitados CEOs da advocacia brasileira aqui conosco. Porque eu acho até às vezes que eles subestimam a atividade deles nesse papel de integração. Porque tratam como se fosse uma coisa natural. Então os velhinhos ficaram super compreensíveis, os jovenzinhos ficaram super compreensíveis também, que aí ficou todo mundo compreensível, né? E não é. Eu acho que ter uma liderança de gestão. E a Andressa pontuou uma coisa que eu acho curiosa, assim, promover a integração pela história. Quer dizer, vamos ouvir aqui o que estão contando, né? Bruno também colocou isso. Então, assim, há um papel de gestão nisso. Não sei o que a Dani Não, e pensa. só complementando, e a gente tá falando aqui de dois CEOs, né, André, que estão na metade dessa jornada, né, entre os fundadores e entre as novas gerações, tanto em termos de idade como em termos de jornada do escritório. Então, eles não são fundadores do escritório, mas estão no cargo de CEOs, né, empossados, né, por esse escritório e no meio dessa jornada entre as duas gerações sendo de uma outra geração. Então, eu acho que é isso. Acho que o instrumento de gestão que vocês estão utilizando para resolver, porque a gente falou muito sobre conflitos geracionais esse ano, né, André? Foi uma pauta que a gente trouxe muitas vezes aqui no Gesto de Inovação, que é uma pauta realmente cada vez maior na advocacia, porque é a primeira vez a gente tem as 4 gerações trabalhando juntas. E vocês, como o André falou também, com muita naturalidade, vocês, na verdade, são o instrumento da gestão de conseguir unir tudo isso e conseguir, né, traçar estratégias para enfrentar os desafios. Eu até vou complementar um aspecto. Acho que na gestão a gente vem se dando conta do quanto também é necessário que a liderança cuide da resolução de conflitos internos, né? Perfeito. Porque uma equipe dividida é muito difícil que ela prospere. Exato. Porque ela gasta muita energia dentro de casa e a gente não consegue olhar para fora, para o mercado, para as coisas que estão acontecendo, porque a gente está ali, que é natural, um volume de pessoas qualquer que seja, a gente tem questões divergentes e conflitos. Então, acho que nosso papel também, né, como CEOs e toda a liderança, todos os sócios do escritório, é uma pauta nossa. A gente tem uma capacidade de, primeiro, entender o que é relevante, de fato, para o escritório, né? Que é o que impacta o escritório quando a gente está falando de conflitos internos, né? Que são assuntos que a gente efetivamente precisa entrar para resolver, né? Ou trazer pessoas que tenham habilidades para isso. Também, somado a essa atenção que eu acho que a gente precisa entregar, a gente ter algumas ações já mais ou menos preparadas, né? E toda vez que a gente consegue, até brincava outro dia com a nossa gestora de pessoas, quando a gente começa a catalogar, mais ou menos, né? Isso é mais ou menos, isso se repete, né? A gente vai passar por isso de novo. A gente começa a se organizar também para mais rapidamente resolver questões dessa natureza, né? De conflitos internos. Então, realmente, eu acho, você tem razão, André. Reconheço aqui o nosso dever e papel, né? E atuação mesmo também nessa frente, ainda que ali no dia a dia, né? Inserido nas nossas atividades, é verdade. Beleza. Bom, assunto inevitável, né? A gente já sabe que ela está revolucionando a forma como os escritórios de advocacia operam, desde aí a automação de tarefas rotineiras até a análise de grandes volumes de dados para ajudar na na tomada de decisões estratégicas. Portanto, essa parece mais uma certeza de que a tendência para 2025. Como os escritórios de ambos estão se preparando aí para essa integração da IA no dia a dia? Bom, lá no escritório, né, a primeira reação, acho que de muitos, foi proibir.
né? A gente não, com medo, muito medo da questão da proteção de dados, etc., a gente proibiu. E depois, ouvindo as pessoas e obviamente vendo que era um processo irreversível, né, que não, isso é uma coisa com a qual a gente deve utilizar para melhorar a nossa atividade, né, a gente começou a se estruturar para poder usar, né. Eu estou falando da inteligência artificial generativa, né. Os softwares de automação, isso a gente já usa, acompanhamento de processo, publicação e etc. Estou falando da produção de documentos por meio de alguma inteligência artificial. Isso a gente está se estruturando ainda para fazer de uma forma segura e definitiva. Então a gente contratou uma consultoria. Essa consultoria apresentou ideias, sugeriu algumas melhoras na nossa infraestrutura para que o processo fosse seguro, e a gente está implementando as melhoras na infraestrutura para poder aplicar de uma vez só, de uma forma definitiva e segura, né? Agora, certamente é uma coisa que tem muito a contribuir para o nosso negócio, né? A gente é um escritório especializado, trabalha com informação, é tudo, né? Em litígio, em consultoria, na experiência do cliente, né? O cliente adora receber analytics, por exemplo, sobre a decisão, a quantidade de decisões de um determinado juiz para um julgador administrativo para um determinado caso, mesmo conhecimento do negócio. A gente já usou, por exemplo, algumas vezes busca em ChatGPT, devidamente organizada lá no escritório, para obter informações que nem o cliente nos passou e a gente precisava para fazer um determinado trabalho. Então a gente está se estruturando e é um processo reversível, né? Vamos usar e vai com certeza complementar o nosso modelo, né? Também outra coisa importante para dizer aí que tem a ver com gestão, né? A gente está procurando treinar os advogados, né? Vamos passar por processos ali de conhecimento da tecnologia, etc., para que eles possam explorar o que tiver de melhor. E até já criamos um projeto, né? E com nome e tudo, que é inteligência artificial e inteligência artesanal, IA ao quadrado, né? Um grande amigo meu fez essa sugestão, eu não vou dar créditos para ele, porque ele disse para mim que é minha ideia, mas na verdade foi um grande amigo meu que deu essa ideia para mim, e a gente já deu o nome, então é um processo que chama lá IA ao quadrado, então misturar a inteligência artificial com a nossa inteligência artesanal. É muito bom, Bruno, te ouvir falar assim, porque eu fico feliz de ouvir os gestores falando sobre IA também com cautela, né? Eu acho que esse ponto é um ponto importante, né, pra gente. Eu acho engraçado quando a gente começa a levar essas novidades como ondas interessantes, que são ondas quase de marketing. E aí a gente diz, nós usamos IA, não, estamos fazendo tudo com IA, tudo maravilhoso, IA é maravilhoso, IA é simples, né? Uhum. E não é bem assim, né? Eu dou aula de Direito, Novas Tecnologias e Metodologias Ágeis, né? E nas aulas tem um ponto que eu gosto sempre de reforçar. Transformação digital são 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Então não adianta nada a gente, né? A gente conhece vários fornecedores, eles nos procuram, nos apresentam maravilhas, ideias interessantíssimas, aplicativos, soluções, várias ferramentas, né, tecnológicas maravilhosas, e eu acho ótimo. Depois eu vou lá, posso adquirir essa ferramenta. Quando eu chego no dia a dia ali, que eu vou fazer uma reunião com o meu time, e aí, como que vocês acharam? Então, ninguém está usando, ninguém gostou, ninguém entendeu do que se tratava ainda. Então, acho que o momento que nós estamos já tem muita coisa funcionando, rodando, tem muita IA interessante, que nós devemos usar sim com cautela. No Brasil, nós temos um rigor, e agora, né, reforçado por toda a estrutura da Lei Geral de Proteção de Dados, com o vazamento de informações de fato, nós precisamos ser cautelosos. Se eu levo uma informação de uma petição inicial, que é dado público, para uma inteligência artificial colaborar comigo no resumo, muito interessante, tudo bem, o dado está lá, é dado público. Se eu levo subsídios do meu cliente para uma inteligência artificial e eu estou colaborando com o modelo, ou seja, eu permito que os dados do meu escritório ou do meu cliente estejam também disponíveis, da mesma maneira que eu posso utilizar essas informações para construir uma defesa interessante, quem
pode garantir que a outra parte do outro lado não vai fazer uma pergunta reversa e não vai ter também respostas antecipadas, prévias a respeito da maneira como eu vou me defender, já que a gente representa réus em maioria das empresas, né? Então, nós precisamos mesmo ter muita cautela. A utilização da inteligência artificial, ela é uma maravilha, tenho certeza disso, mas se as nossas equipes efetivamente conseguirem utilizar essa ferramenta. E utilizar vamos parar aqui, entender quais são os processos que a gente precisa mudar, modificar a metodologia de trabalho para que ela esteja de verdade inserida na realidade das equipes. Para que etapas a gente permite até, identifica que são possíveis de acordo com os riscos que a gente pode correr enquanto escritório e também para os nossos clientes. Eu acho que isso é um cuidado que nós precisamos ter. Eu tenho repetido isso muitas vezes. E, por fim, a questão do treinamento eu acho que é excepcional, mas a gente precisa, de fato, compreender que nós estamos vivendo uma transformação para um modelo altamente colaborativo. E quando a gente fala de colaboração, a gente precisa ter uma mudança no mindset mesmo, né? Na mentalidade das nossas equipes. E a gente precisa pensar em melhores soluções, mudar a forma de fazer para que a gente consiga ter uma utilização da inteligência artificial. Então, só para finalizar, no escritório, a gente está, sim, testando alguns modelos, conversando com algumas empresas. Já conseguimos desenvolver 2 soluções muito interessantes para clientes nossos, junto com os clientes, né? Eles participando desse processo, porque isso precisa fazer sentido e isso também precisa gerar valor, né? Ao final, para os nossos clientes. Acho que tem vários insights interessantes que vocês trouxeram. Primeiro, da gente, né, André, ver que esse assunto de IA, que é outro assunto que a gente também falou muito esse ano aqui, já é um assunto de realidade, né, dos escritórios. A gente não é distante, né, não é assim, um dia eu penso nisso, né. Na verdade, vocês trouxeram exemplos aqui concretos de que a inteligência artificial generativa chegou há menos de um ano, vai fazer aniversário agora em novembro, e vocês já têm projetos, já estão implementando, já estão conversando com o cliente, já estão vendo onde vai utilizar. Então, essa conversão, né, muito, né, entre aspas, rápida, que parte da advocacia tem conseguido fazer dessa jornada de transformação que é tão potente que a IA vai nos trazer. E outro, obviamente, que os riscos, né, que a Andressa comentou, e de que forma também que isso também pode ser, né, Bruno, assim, quando você fala do artesanal, né, de que forma que a gente não tira o nosso DNA, né, que é o DNA da advocacia, às vezes, né, de um tailor-made, de algo muito especializado, mas a gente não deixa isso de lado em nome da nova tecnologia, mas a gente utiliza a tecnologia para talvez potencializar essa hiperpersonalização, né, ou a gente conseguir chegar. Então eu achei muito interessante os depoimentos concretos de vocês de que já é uma realidade. Bora! Outro assunto aqui que a nossa produção identificou como uma tendência para 2025, suportada por decisões de 2024, é a centralidade da experiência do cliente. André, eu quero ouvir de você, como é que você costuma chamar isso? Pensamento desejoso? Não, que isso é um pensamento desejoso. Todo mundo tem esse pensamento desejoso, não significa que ele vai realizar. Mas todo mundo fala que o cliente está no centro de tudo. Que é o tal do pensamento. Que é o tal do pensamento desejoso de todos os escritórios de advocacia do Brasil, é verdade. Isso posto, é uma tendência para o próximo ano. Como os escritórios estão se preparando para isso, Andressa e Bruno? É um pensamento desejoso que tem que ser realizado, né? Sempre. Mas eu também, eu me desperto sempre com essas falas que acabam virando quase ficções, assim, né? Pra gente, não, agora é o tema do momento, vamos falar de UX, agora vamos falar disso, né? Todo mundo, vamos entender a sigla, o que faremos, que legal. Mas ninguém senta para escrever a jornada do cliente. Então, é sobre esse aspecto que eu acho que nós estamos numa fase muito maravilhosa, é a minha visão. A gente tem muitos recursos. Os nossos advogados, eles estão, assim, biônicos, né? Cheios de ferramentas que podem usar para, de fato, construir uma relação de entrega com mais qualidade para o cliente. E experiência do cliente não é sobre o que nós pensamos que é bom para o cliente, é sobre o que o cliente deseja receber. E é tão óbvio, mas é tão difícil, né, a gente conseguir levar clareza a esse tema, que eu acho que é um ponto que a gente precisa sempre trabalhar. Então, eu falei isso num evento da OAB, que nós participamos há pouco tempo, exatamente esse ponto. Qual é o nosso próximo assunto? Nosso próximo assunto é a experiência do cliente. Por quê? Porque nós temos tudo isso aqui
já disponível, inteligência artificial. A gente avançou, Bruno colocou bem, viemos da fase das automações, onde a gente estava restringindo o volume de trabalho repetitivo, deixa ao legal o que é do legal, vamos deixar para operações o que é de operações, né? A gente já vem nessa fala. Começamos a falar de uso de novas tecnologias, já são mais de 700 startups voltadas para o mercado jurídico, especificamente para dores do mercado jurídico. Há uma série de recursos para que a gente, no final do dia, consiga entregar o que o cliente deseja. E aí a gente parte, eu acho que, para um olhar para dados, né? Então, para mim, a experiência do cliente está conectada com, primeiro, o entendimento sobre o que efetivamente o cliente quer receber. Os departamentos jurídicos têm níveis de maturidade muito diversos. Há departamentos jurídicos que estão começando agora, há departamentos jurídicos que já existem há 20 anos e que estão vivendo constantes reestruturações, renovações, né, reconstruções, e que também precisam estar em transformação. O escritório é esse parceiro, é aquele o advogado que vai apresentar algo diferente. Antigamente eu dizia, Dani, que eu chegava numa reunião, a gente fazia um Excel muito bem elaborado, chegava numa reunião com alguns gráficos super simples, e eu era assim, a deusa dos dados, né? Que coisa linda, me disse quantos processos eu tenho, me disse quantos processos encerrou, quantos cadastrou, uau, quantas sentenças de improcedência, seu percentual de êxito, isso era brilhante. Quando a gente chega numa reunião com o departamento jurídico agora, eles plotam um negócio na nossa frente, já trazem quase, sei lá, um avatar falando, então, você está em tal posição, o KPI é esse, já medimos, identificamos que na carteira tal, na localidade tal, tem um problema, antes que você diga. O escritório precisa também se reposicionar. A gente precisa colaborar com conhecimento técnico e também com as nossas habilidades. Reconhecer o nosso DNA e as nossas habilidades. A gente não pode se perder no meio disso, né? Ficar correndo atrás de encontrar soluções de tecnologia que nos levem a algum lugar a partir de um olhar que também não tem identidade, né, para o escritório, eu acho que é se perder. Então, nós temos reforçado muito isso. Como é que a gente oferece algo que tenha valor para o cliente, para que ele, nas expectativas dele, que serão bem interpretadas e bem traduzidas pelo escritório, a gente de fato consiga colaborar. Quer com análise de dados qualificadas, quer com uma atuação pontual junto ao Poder Judiciário, porque a gente, né, segue tendo essa amplitude, essa atuação que precisa ter, entendendo o momento do Poder Judiciário também, que mudou muito, né? Então, organizar isso e oferecer o que o cliente de fato espera, essa qualidade de entendimento, de tradução, é para mim um ponto que a gente vai ter que trabalhar bastante no próximo ano. Bom, vamos lá. Primeiro, sobre o termo lá do pensamento desejoso, né? Eu entrei no escritório em 1999, então eu não sei se já existia esse negócio de centralidade do cliente. Certamente eu não sabia, né? Eu fui descobrir recentemente, honestamente. Eu aprendi em inglês primeiro, que depois eu até perguntei como é que se falava em português isso, né? Mas em 1999 já tinha um valor lá no escritório que era o seguinte: o interesse do cliente está na frente do nosso. Então não vamos entrar com uma ação se isso for bom para nós, mas não for bom para ele. Podemos perder uma fatura nesse momento, mas a gente vai ganhar em relacionamento, numa parceria de longo prazo. Então, 25 anos atrás, já existia alguma coisa desse pensamento desejoso. Mas eu tenho certeza que a centralidade do cliente é muito mais do que isso, né? Não é só colocar o interesse do cliente. Isso devia ser um pressuposto, né? Um pressuposto do trabalho ético do advogado. Esta questão de centralidade do cliente poder entender o que ele precisa e montar os nossos serviços, né? A partir daquilo que o cliente realmente precisa, né? E isso vai nos diferenciar em relação aos outros advogados, aos outros concorrentes, né? A gente sabe também, né, que a excelência técnica é quase que um pressuposto hoje, né? A gente, no escritório, acredita muito ainda no aprofundamento técnico, na especialização. É ainda um diferencial, mas a gente sabe que tem muita gente em tributário, que é a nossa área, né? Tem muita gente muito preparada. Então, não basta mais fazer só um trabalho de excelência técnica. É muito importante você atender o cliente naquilo que ele realmente precisa. Então, é entender o cliente de fato. E isso também nos permite inovar, né?
a melhor forma de inovar é você entender o que o cliente precisa. Eu concordo, né, já ouvi vários gestos de inovação aqui, vários episódios em que a gente diz que o advogado é ensimesmado, que o advogado quer mostrar o que ele fez, as vitórias que ele teve, qual é a estrutura. E no fundo hoje o que a gente tem quando a gente está numa reunião, por exemplo, o cliente já está com a gente. Então o que ele quer saber é como a gente pode agregar valor no negócio dele. Como é que a gente pode agregar valor no negócio dele? Só conhecendo a legislação? Não. Conhecendo os problemas dele, as dores dele. É assim que a gente constrói uma boa parceria de negócio. Isso é um modelo que precisa, na minha visão, ser implantado por meio da liderança. Então a liderança vem e coloca isso no dia a dia dos advogados. Eu acho que a gente poderia fazer um belo treinamento e etc. As pessoas vão lá e assistem, no dia seguinte já esqueceram. Então me parece que, como que a gente trabalha com isso, né? Incentivando a partir da liderança um pensamento realmente a partir daquilo que o cliente precisa, no dia a dia. Então, dando exemplos. Outro dia eu tive uma reunião que foi uma grande empresa nova lá no escritório. A gente sempre coloca a tela, tem uma tela de grande assim, atrás da sala de reunião, com o nosso site. Aí eu falei, não, agora é o site do cliente. Então o cliente chega aqui, tá o site dele. Isso é muito legal. Né? Então ele se sente acolhido, a gente estuda o cliente antes de chegar na reunião, faz questão de trazer os dados. Eu lembro desse caso mesmo, o cliente falou assim, a gente está no Brasil desde 1979. Certamente ele gostou, que é um pouco de aplicar na prática essa ideia de centralidade do cliente. Então, é alguma coisa que é indispensável e a gente tem que fazer no dia a dia, né? A partir da liderança, um ensinamento para os demais. Fale, André, se você quer falar alguma coisa. Quando o André se ajeita na cara. Não. O Bruno falou aqui 2 pontos, me trouxeram a lembrança 2 aspectos interessantes. Você falou da apresentação, em determinado momento, assim que eu cheguei no escritório, a gente fez uma inversão. Toda apresentação de escritório é assim, quem somos? Somos maravilhosos, ganhamos prêmios, somos lindos, estamos em tantos lugares, temos tantos 1000 metros quadrados somados, né? E eu venho dizendo isso, nosso poder não está mais no tamanho das nossas mesas de mármore, né? Não é mais sobre isso, é sobre a qualidade do que a gente entrega, as pessoas que estão ali dentro fazendo transformação. Então nós mudamos a apresentação do escritório. Nós começamos exatamente com essa análise que o Bruno mencionou. Vamos estudar o cliente, vamos entender que pelo menos uma fotografia mínima, a gente usa jurimetria para isso, a gente tira uma foto do cliente e diz para ele... Ousadia, nossa, mas a gente viu que são essas suas ações, são esses os seus problemas principais, são essas suas principais dores, e a gente quer te ouvir primeiro. Né? A partir do que o cliente nos traz, na sequência a gente leva uma visão do escritório. Legal, então aqui dentro do escritório eu tenho estas pessoas qualificadas, com esse conhecimento, essas áreas, esses núcleos, para que a gente possa atender você nas suas dores, isso é muito bom. E um outro ponto também, que foi ótimo, que o Bruno trouxe, como é que a gente faz a equipe entender que isso é valor, né? Porque no final do dia, se isso é desconectado também do que a equipe percebe, fica muito difícil de você concretizar. Então a gente começou a fazer um exercício agora de fazer uma avaliação de NPS. Uma ousadia também que eu achei. E aí, nossa pergunta na reunião de sócios foi, nós estamos preparados para a resposta? Se nós estivermos, vamos fazer aqui o nosso NPS e entender qual é a percepção dos clientes. E foi incrível, porque a primeira vez que a gente fez foi esse ano. E óbvio que ali nos bastidores a gente recebeu alguns contatos muito bons. Olha, respondi isso, mas achei legal vocês terem perguntado, porque tem esse ponto aqui que eu acho que a gente pode melhorar. E quem está na operação no dia a dia, às vezes tem dificuldade de dizer também, porque tem essas questões todas, mas aí eu vou ferir, eu vou, né, falar de alguém e pode gerar um problema. Quando você faz uma pesquisa, né, descentralizada, ela é um lugar de oportunidade também de melhoria. Então isso foi muito legal pra gente. São duas situações práticas assim que eu acho que queria dividir aqui, porque são muito boas. A Dani deve estar agora no céu. Vocês estão vendo totalmente. A Dani aqui. Ela não para de se mexer na cadeira. Eu aprendi com ela. A gente aprendi com ela. Gesto de gestão recorrente. Gente, a hora que você falou que tirou o site, Bruno, do escritório, colocou o do cliente, a Dani se realizou como idealizadora dessa bancada incrível, aqui. Temos fotos, não é mentira, temos fotos.
Incrível. Então tá bom, vamos lá, Lupe. Bora lá então. Ó, eu prometo, vamos fazer o seguinte, vou fazer essa pergunta, a gente faz uma rodada, depois eu vou dar um descanso pra vocês, tá certo? Pra vocês tomarem uma água e tudo mais. Mas vamos lá. Antes disso, Dani, André Porto Alegre e Daniele Serafino já trouxe esse assunto aqui e a gente quer saber se também é uma tendência para 2025, são os escritórios de advocacia que adotam equipes onde nem todos são advogados, né? Que são as equipes multidisciplinares. E eu queria saber como é que vocês veem isso. Olha, para nós é imprescindível. Acho que não dá mais... Para nossa estrutura não daria para sobreviver se a gente não tivesse um time multidisciplinar. Como eu disse, a gente passou a falar sobre alguns assuntos que antes eu acho que eles não eram considerados. Eu hoje preciso de uma equipe de desenvolvedores no escritório, por exemplo, né? Nós temos vários parceiros de tecnologia, etc., mas existem coisas que são para hoje. Hoje para hoje. Não dá para esperar 2 meses de negociação para ver quanto vai ser a proposta para ao final eu fazer uma transformação. A gente tem um time de desenvolvedores dentro do escritório, a gente tem um time que olha para a qualidade. Então, eu tenho uma pessoa especializada em desenhar fluxos de processos de trabalho, né? Porque se eu não tiver a capacidade de descrever os processos de trabalho numa operação do nosso porte, a gente realmente estaria perdido. Não é mais a equipe de TI, Exato. né? É alguém que está ligado no processo e no que você está fazendo. Conectado com a equipe jurídica, né? Isso. Eu brinco que eles leem o nosso juridiquês e a gente entende o tecnologuês deles, né? E a gente começou a conversar muito melhor, porque agora o pessoal, nossa equipe de desenvolvedores, o que eles pensam? Eles pensam na qualidade da informação que eles vão gerar a partir dos dados que a minha equipe está alimentando no sistema. Isso é muito legal, porque não é só sobre imputar dados, é imputar dados relevantes, né? Que vão servir para alguma coisa ao final. Eles dizem, vocês estão preenchendo isso para quê? Isso é absolutamente inútil. E precisávamos que fosse de outra forma, ou outro dado, porque aqui eu não consigo gerar insight nenhum. Então, isso é muito legal, isso é importante. E, por exemplo, a equipe de comunicação, né? A gente precisa ter um time que tenha também uma leitura do negócio e que consiga fazer a gente levar uma mensagem melhor, também empacotada, melhor embalada, com laço de fita bonito, né? A gente transformar os nossos trabalhos em, né, contar a história do trabalho que está sendo realizado. Aí você... né? A gente aprende todo dia com você, mas é muito sobre a gente também saber fazer emitir essa mensagem, transmitir essa mensagem para o nosso cliente. Não é só sobre fazer, né? É mostrar o que a gente está fazendo também. E também, né, Andressa, não achar que a gente sabe tudo, né? E tá tudo bem, que a gente não entende de dados, que a gente não sabe programar, ou que a gente não é linguista de formação, que a gente não tem o pensamento visual. A nossa formação é formação técnica jurídica, né? Então, acho que a gente sai desse lugar de querer se imputar um conhecimento que a gente precisa ter amplo e completo. Acho que a gente precisa, principalmente quem está na gestão, ter a visão de todos os conhecimentos que tem que ser agregados ali, mas também ter a paz na consciência que não somos nós que vamos dominar todos esses assuntos e que vai ser bom, a gente vai ter que, né, abarcar outros times, que não só os jurídicos, que vão fazer uma entrega de valor em conjunto com a gente para que o trabalho cresça, né? E aí a liderança sendo uma facilitadora nessas conexões, aí eu acho que a gente tem uma mudança de resultados, né? Porque é muito interessante essa experiência que a gente está vivendo no escritório. Quando a gente começa a identificar que, na verdade, o líder, ele é quem, de fato, cria essas conexões, né? Então, exatamente, tem uma equipe com uma certa expectativa, uma necessidade para atender um cliente, mas quem do nosso time tem habilidades para colaborar? Então, o nosso time de gestão de pessoas hoje, ele não é só quem contrata, faz desligamentos, ele é um conector, ele identifica habilidades e conecta equipes, conecta essas possibilidades. E aí saem insights muito incríveis, porque dependendo das conexões que a gente faz, a gente surpreende muito também, né? E é transformador, né? Porque a gente tem ali outros resultados, às vezes até muito inesperados. A gente tem um cliente que ele diz assim, sempre estejamos no dia 1. E aí é sobre isso também, né? Sempre pensando em surpreender, sempre pensando em criar algo que seja diferenciado. Isso não é fácil, né? Não é fácil entregar algo novo, incrível, maravilhoso todo dia. Mas consistência faz a gente, de fato, realizar transformações mais interessantes, né? E aí, Bruno? Eu queria trazer a gente viu aqui exemplos mais, talvez aqui no back-office, né? Então é o RH, são os dados, etc. Na minha prática, lá no tributário, tem havido um desenvolvimento grande, por exemplo, numa área que chama preços de transferência, que é muito vinculada à economia, né? Então, economistas trabalhando junto com a gente
agregariam muito valor nesse tipo de trabalho. O que a gente faz hoje? A gente usa parceiros, eles não estão dentro do escritório, né? Mas já é um modelo de entrega multidisciplinar, né? Isso já vem acontecendo. Ainda não tem dentro do escritório, mas a gente usa, por exemplo, contadores, pessoas para fazer cálculos, de modo que você consiga entregar o serviço completo, né? Numa primeira etapa, a primeira reação, vamos dizer, historicamente lá no escritório, a gente diria assim, não, cálculo a gente não faz. Você procura aqui, eu te indico alguém, você conversa com essa pessoa e essa pessoa faz o cálculo. Mas agora não, a gente tem... Você passa a ser um facilitador, né, Bruno? Mas agora a gente já oferece o serviço completo, né? E usa o parceiro para entregar isso completo. Nessa área de preço de transferência, em tributação internacional, aspectos econômicos que a gente definitivamente não tem conhecimento, são muito importantes. Então a gente tem usado parceiros. Acho que uma etapa, vamos dizer assim, da recorrência desses trabalhos, né, seria trazer para dentro do escritório. Mas por enquanto eles são parceiros. Tá. Eu acho sim que é uma tendência que vai melhorar a entrega que os escritórios têm para os seus clientes. Eu acho que o cliente não olha, né, assim, se está dentro do teu escritório, assim, você está dando a solução para ele, né? E você está assumindo que você está indo buscar gente para te ajudar a resolver o problema dele. Eu acho isso fantástico. Eu preciso terminar esse episódio. Vocês querem fazer algum comentário antes, André? Não, eu tô encantado aqui com tudo que eu ouvi. Eu também, André. Quanta riqueza, né? Teve nos comentários, nos exemplos deles. Achei sensacional, Lupe. Acho que podemos terminar, porque continua. Porque continua. Eu preciso liberar eles para tomar uma água e tudo mais. E você que está acompanhando aqui o episódio de número 96, a gente tem uma segunda parte, batendo um papo aqui com a Andressa e com o Bruno, que gentilmente aceitaram aí o convite do André, né? O nosso convite para vir até aqui ao estúdio, né? Ver que realmente tem uma fila de gente lá fora brava com o André. Não, brincadeira. Não, mas aceitar bater esse papo. É isso. Então, a você que ficou com a gente durante esse episódio, muito obrigado. Obrigado aí pela sua audiência. Obrigado também a Compasso Colab. Conosco está a Aline Nascimento, que está sempre aqui captando o nosso áudio, dando aquele trato, paciência com nós três aqui. E também o nosso querido Ed Chaves, que faz a finalização desse podcast. A gente volta na próxima semana. É isso mesmo que você ouviu. Dessa vez eu não tô errado. A gente volta na próxima semana com a segunda parte desse bate-papo no nosso episódio 97. Até lá. Gesto de Gestão.